Então, vídeo, vamos contar tudo agora, hein? Fomos lá, fomos na Exatamente. estreia, assistimos Guerra Infinita e vamos soltar tudo hoje. isso. Com Vamos spoiler, falar com direito a tudo, com tudo, spoiler, tudo. com teoria, tudo. Tudo. Inclusive, vamos falar até de Vingadores 4. Exatamente. Então- Até Homem-Formiga vai entrar no meio, Capitão Marvel vai entrar no meio. Pronto. Tudo, meu amigo. Nós tivemos acesso a tecnologias cronais. Então, Vamos lá. essa prestação Do de começo. contas? Sim, o que a gente acertou, né? Prestação de contas. Pronto. Aqueles que acompanharam, que já acompanham o canal, sabem que nós lançamos um vídeo de teoria. Isso. E também a gente fez live também. Exato. Ah. Então, agora é a hora de Prestar contas. prestar contas, o que acertamos, o que erramos. Exatamente. Começamos com as mortes, né? É. Eu acho que vamos começar com o acerto. Tese Visão. do Visão. Né? O Visão, a gente. O Yusuf particularmente que É. falou isso, Visão, É. Dead, É né? isso. Morto. Vamos continuar, que aí depois a gente faz um detalhe, mas vai lá. Sim, Visão, morto. realmente, pro saco. Como a gente já tinha previsto. A tese do O Thor, Loki. O Loki. Né? Que a gente falou também, o Não Loki. gostei tanto da morte do Loki. Não, foi mas- ridícula, por assim dizer. Foi É. da maneira que foi conduzida, eu achei desnecessária. Sim. O Deus da trapaça não faria aquilo. A Não menos inteligente. que ele esteja fazendo alguma trapaça. Acredito que não. Então, eu Acredito. também pareceu que não, da maneira como ele, como falou Se ali, fosse outra- morreu mesmo. Se fosse outro vilão, eu ainda diria, mas Thanos, velho. É, Não, Thanos É. não seria enganado em falar Thanos. então, e pode ver que... Ele ainda fala, sem retorno. Teoria do Thor? Porra! Certeiro, hein? É, Ó, vamos lá, o que a gente falou. Que ia sofrer um upgrade. exatamente. Que o martelo vinha com o Rompe Tormentas lá, o Isso, Stormbreaker. Stormbreaker. Que ia usar uma O parte cabo do era o Groot. Groot, Que os poderes dele iam ser justamente uma parte do processo do start lá, que é justamente que ele Isso. tinha que startar A estrela. A estrela. É. O Peter Dinklage, você falou, Peter vai ser o Dinklage era o anão. anão e ia forjar o martelo. Era o anão e forjar o martelo. Eitri, apareceu Eitri. Eitri, pra quem acompanha os quadrinhos do Thor, quem já leu, realmente o próprio Mjolnir, certinho, ó, né? O todo próprio Mjolnir foi forjado pelo Eitri. É, né? exatamente. E aí ele vem e faz o Eu Stormbreaker só não também. sabia se eles iam utilizar o metal Uru mesmo. Na verdade não cita, né? Qual é o metal. Não, de fato. Ou se Ele seria, só- de repente, daria mais uma importância ao vibrânio. Não, vamos fazer de vibrânio. Não, de A gente fato. não diz É. qual é o metal que estava na forja. Supõe-se que era o metal Uru. Uru, Né? exato. Que é o metal O mágico. mesmo do que Mjolnir, forja o Mjolnir. né? Bom, a gente errou. Então, Hulkbuster, Sim, certíssimo, exatamente. Bruce Banner lá dentro. É, Ó, ele tá em crise com o Hulk não quer vir de jeito nenhum, Vamos então... falar sobre isso. É. Vamos falar sobre isso. Pois é. Ah, Foi mais o quê? Dissemos que o Mercúrio não ia aparecer. É. Fechado. Não apareceu. O Caveira Vermelha voltou, apareceu. Teleportado. É. O Caveira foi O teleportado. Caveira Vermelha voltou. Nós falamos aí, Isso. ó. Na verdade voltou não, ele apareceu Ele falou, fui no banido. local onde ele estava. Capitão América não ia morrer, não morreu. É. E o Tony Stark bateu na trave, hein? É. Nossa Ele bateu na Senhora, trave, a gente bateu chegou a na falar, trave. Mas eu acho que ele ainda morre. Eu acho que ele morre no outro filme. Vamos lá, uma coisa que Eduardo tinha comentado, ele perguntou, você acha que resolve tudo nesse filme? Não! Pois é, pouca gente talvez lembre, porque os irmãos Russo e o próprio Kevin Feige, eles meio que espertamente, eles mudaram muito toda a carga de publicidade que eles estavam fazendo nesse filme, exato. porque se vocês pegarem aí na memória e puxar no tempo, Mudaram o nome. isso era Vingadores Guerra Infinita parte Um e 1 dois. e parte 2, Sim. porque eles simplesmente passaram a chamar Vingadores 4. E não disseram qual é o título, né? Exato, Isso, subtítulo. exato. Isso. Porque a priori eles começaram trabalhando com isso de Guerra Infinita parte 1 e parte 2, só que depois eles deixaram tão nas entrelinhas ali, uma coisa tão escondida, que realmente pouca gente associou que poderia. Porque eles colocam assim que o título do filme 4 Já seria é um spoiler. Exato. E aí a discussão inclusive é essa, se seria um spoiler do filme 3, e por isso que eles não poderiam revelar, porque digamos que o filme 4 se chamasse Invasão Secreta. É isso. A gente saberia que o Thanos foi derrotado, que Isso. ia descambar para uma nova fase. Vingadores, o retorno, a gente sabe que foram, mas Todos vão contra o voltando. Thanos. Nós saberíamos que o Thanos foi derrotado, né? Exatamente. Ou se ele é realmente um spoiler, se ele seria um spoiler do filme 3, ou se ele seria um spoiler É isso. do que vem adiante. Falando A gente aspectos errou, do filme, a gente sim. errou a questão do porquê eles irem pra Titã, né? Sim, sim, sim. A gente Foi- errou.
Até o Tony Stark não era um portal, era uma nave. Isso, ele entra, que nem a gente tinha previsto. Exatamente. Né? Mas não era um portal, era uma nave e leva ele pra Titã. Porque Que na é o que verdade leva. lá era onde se reuniria a Ordem Negra. Isso. A gente errou a Joia da Alma, acho que essa ninguém acertou. Ninguém. Acho que essa aí eles fizeram um Mais troço. uma característica que nós falamos da Joia da Alma foi confirmada sem ciência Sim, dela. sem ciência. Né? A história dela cobrar o preço. Cobrar o preço. Isso. É uma joia que tem consciência. Exatamente. Que mais? Até o impacto no final, né? Que você vai comentar Isso, depois. exatamente. Exato. Falamos que a Joia da Alma não estava em Wakanda. E não estava. Não estava. A invasão era pra pegar o Visão, como Isso. nós dissemos que era. Era pra Que buscar era pra pegar o Visão. Tá Era pra vendo? buscar o Visão. Aí, ó. Isso aí. Tudo certinho. Tudo, meu amigo, a gente estuda tudo. A gente olha as possibilidades. Exatamente. Aí a gente viu o canal falando aí que a Joia da Alma tava no coração do Capitão América. Eu dei risada. Foi, eu vi a teoria dessa. Eu dei risada. Era o Falei, capitão, cara, esse era o cara coração tá do maluco, capitão. né? Coração do Capitão América. Foi longe, viu, meu amigo? Bom. Você que falou isso aí, rapaz. Gente, Pontos altos. Primeiro, não deveria se chamar filme dos Vingadores. Deveria se chamar filme do Thanos. Porque o protagonista é o filme. Thanos. É o não, da mesma forma que a gente tem a jornada do herói em cada filme, onde a gente Também tem a vê jornada do vilão. a saída dele de casa, as motivações, os pontos fracos, as desistências, o momento de quase desistência e depois o retorno triunfante. A gente viu isso realmente, pelo menos parte da jornada do herói, como uma jornada do vilão. do vilão. Não, Realmente. Eu gostei. Eu acho E que o Jeff Brolin, ele tá... Josh Brolin, perdão, Josh Brolin. Que é o Josh que do- Brolin, exatamente, que é o que? Deadpool Lá do 2. Deadpool. Gente, ele humanizou o Thanos. Sim. A interpretação dele humanizou o Thanos. E aí um parabéns pra Marvel pelo esforço de capturar, né, as expressões do Josh. Queixo Porque quadradão, mas você percebia a expressão as facial expressões dele. faciais dele. Não, foi fantástico. Sim. Foi fantástico. Quando ele entra, personificou a fantástico. entrada dele em Wakanda, aquele olhar que ele dá assim, né, escrutando o ambiente, você sente assim o humor, digamos assim, do Thanos pelas expressões faciais. Que ele não diz nada. Exatamente. Ele já entra olhando assim, aí você. Parabéns, viu? Não. O filme é um pouco corrido. Né? Um pouco não, muito corrido. Né? Algumas soluções Agora, são dadas, eu acredito que levando isso em consideração. Isso. Ele é muito corrido, porque se você considerar, eu nem fiz as contas, mas imagine quantos heróis tinham que dividir a cena. Sim. E eles fizeram um trabalho muito bem. De divisão de tela. Muito bom, porque a divisão de tempo de tela ficou muito certinha, com justiça para todos. É bem verdade que eu já vi algumas declarações. Não lembro se foi dos irmãos Russo, ou do Kevin Feige, ou dos roteiristas, falando que vai haver um foco um pouquinho maior no Capitão América e na Viúva Negra no Vingadores 4. Sim. Porque nesse eles ficaram um pouco aquém do que se esperava. Agora não sei. As cenas do Capitão Não, foram de tirar o fôlego. Foram. Não, Aquela entrada Capitão é capitão. Aquela entrada dele como nômade Foi. na defesa do Visão. Foi. Nossa, a gente tava no cinema, a galera vibrou naquele momento. Foi. É a próxima Midnight que tá ali. Que pronto. vai. E quando ela tira a lança, atirou na pessoa errada. Que ele segura a lança da próxima Midnight. Eu falei, nossa senhora! Em termos de ação, foi aquilo que a gente falou, né? É crescente e é impressionante. Não dá nem pra piscar. Porque o nível, ele vai lhe surpreendendo. Você acha que já tá num nível tal e o clímax é um clímax atrás do outro o filme não inteiro. dá tempo você respirar. Desde 2 o horas primeiro e meia de momento. filme, você não percebe. Exato. E é realmente uma escala crescente. Derrota o Thor, derrota o Hulk, mata o Loki e por aí vai. Dá um coco sarado. Uma coisa que eu gostei do Thanos é justamente isso. Ele não é um vilão, digamos assim, insano. Não é um cara que quer destruir o mundo. Ele quer fazer um trabalho. Apesar da alcunha dele ser o Titã louco, The Mad Titan, mas ele não tem nada de louco nesse sentido. Ele é muito calculista. E eu vou lhe dizer mais. Ele tem as características, pra mim, ele reúne num ser só as melhores características dos Vingadores. Ele é tão líder quanto o Capitão América. Né? Ele tem a capacidade de exercer. Ele é tão gênio quanto o Tony Stark. Sim. Ele é mais inclusive forte que o Hulk. E aí por aí vai. Entendeu? Então quando você pega uma criatura
um vilão desse, e tá aí a grandiosidade do filme, um vilão deste porte, com os poderes que são conferidos a ele, e ele traça um plano, ele sabe pra onde ir, ele não desperdiça movimentos. Então, era um negócio... Ele tem uma precisão cirúrgica em todos os aspectos. Ele não simplesmente... Quantas vezes ele virou as costas e deixou alguém vivo? Sim. Não, porque o objetivo dele não é sair matando o geral. Exatamente. Gente, o que é impressionante é que a maneira como o Josh Brolin interpretou e como a Marvel acabou trazendo o Thanos pro cinema, gente, você simpatiza com ele. Parabéns. Você simpatiza com ele e simpatiza inclusive com os planos dele. Sim, parabéns. Gente, se você parar fazendo um parêntese aqui, o Dan Brown, no livro dele lá com o do Robert Langdon, que é O Inferno, o pretexto, o mote é o mesmo. Eliminar metade da população, no caso só do planeta Terra, para que os outros possam viver bem. O que o Thanos queria era isso, era tentar dar um pouco mais de equilíbrio ao universo. E a teoria dele, a tese, estava comprovada porque foi o que levou o planeta dele à extinção. Exatamente. Tá? Foi o que levou o Titã à extinção. Alguns aspectos, né, que está escondido ali Sim, alguns easter eggs, né? Nas entrelinhas. É isso. Começar com Volmir. Sim. A joia da alma estava em Volmir. E para aqueles que não sabem, não estavam acompanhando os quadrinhos, Volmir, meu amigo, fica no quadrante Kree. Que são os inimigos dos Skrulls. Tanto que se linka com o final com a chamada da Capitã Marvel. E se linka ali pra mim, com a Invasão Secreta. Já deixa pra mim, deixa mais realmente pra Invasão Secreta. De ser a Invasão Secreta. O que está se confirmando agora é uma coisa que o Eduardo fez uma aposta altíssima, que ele falou que o Clint Barton ele estava investigando a Invasão Secreta dos Skrulls. Ou estava investigando. Na verdade, meio que já apareceram aí algumas suposições de que ele vai aparecer, na verdade, como Ronin. E que, na verdade, ele vai voltar como Ronin porque parte das pessoas que desapareceram do universo teria sido a família dele. Sim, entendi. E aí ele voltaria meio que já com uma nova visão, não necessariamente tão heróica como o Gavião Arqueiro, mas meio amargurado por conta da perda da família. Pode ser, pode ser. É uma teoria que tá rolando aí. Já falar de algumas questões de algumas pessoas que morreram. Gamora. Primeiro eu quero tranquilizá-los. Guardiões Tem gente da Galáxia. que não acompanhou, Isso. não acompanhou os quadrinhos. Então vamos fazer um link aqui com o Desafio Infinito, que é no que o Guerra Infinita se baseia. Aquele momento de batalha que tem em Titã, que eles quase tiram a manopla, aquilo ali é uma referência. Também em Desafio Infinito, os heróis se juntam e quase pegam a manopla, mas eles não conseguem. Isso. Né? Então, ali nos quadrinhos seria o Surfista Prateado, que por um triz errou e não conseguiu pegar a manopla. Isso. E ali, no caso, né, teve aquele questão do Peter Quill ali, mas aquilo ali estava referenciado já nos quadrinhos. Quando eu vi, eu falei, vai ficar no quase. Vai ser que nem os quadrinhos. Então, beleza. O ponto é, eles vão voltar. Guardiões da Galáxia Volume 3 está garantido. Está garantido, Guardiões Volume 3. Está confirmado o Homecoming 2 do Homem-Aranha. Então já são 2. Não vão fazer Guardiões sem Peter Quill. Não vão. E aí, fazendo um link, por que a gente está dizendo isso? Porque nos quadrinhos... mesmo porque, só um parênteses, mesmo porque dos Guardiões só sobrou Nebulosa e Rocket. Porque a Nebulosa nem é tão mas eu digo assim... Tá sem agregar. Então. Mas só sobrou o Rocket. Sobrou o Rocket. Primeiro eu gostei muito do Thor. Acho que finalmente acertaram o Thor. De fato. Aquele Thor merece, porque embora a chegada dele... Mas aí é normal, é Disney, né? É Disney à frente. Agora você só fez. Mas quando ele é encontrado no espaço, né? A dinâmica do Peter Quill e ele, né? Porque todo mundo olhando pra Thor, todo musculosão, saradão, e o Peter fica enciumado pela Gamora e ele começa a engrossar a voz. Ele aquela passagem é impagável. E esse cara? Não, você é um cara, isso é um homem. Drax impagável como sempre. Drax, e ele se leva a sério, isso é que torna ele mais engraçado ainda. O próprio núcleo dos Vingadores ele foi quebrado em vários subnúcleos. Não é? Funcionou. Exatamente. E ficou perfeito. A gente já falou a questão do tempo de tela de cada um. Não é? A dinâmica dos personagens, porque, como a gente falou, ficou corrido, de fato. Mas a dinâmica entre os personagens foi muito... Veja que a Shuri, ela teve muito pouco tempo de tela. Mas a maneira... Quando ela aparece,
que tá todo mundo falando das teorias lá, não sei o que, e aí ela vai dar uma solução prática e ela tá com o doutor, simplesmente Bruce Banner. Sim. E aí quando ela fala assim, aí o Bruce, eu não pensei nisso, acontece, né? Ela dá uma. Quer dizer, ela bota no bolso, né? E você vê no instantinho que ela apareceu. Eu gosto dela. Exato. Sempre que ela aparece, ela rouba a cena. Esse momento que o Rock encontra, ele para do lado do Soldado Invernal, que tá como o lobo branco que lá. Que é uma referência ao Guardiões também, porque ele usa ele que nem o Groot. Né? Sim. Você levanta ele, os dois atirando. Exatamente, ele com o braço. E aí já deixa entender, né, a tara esquisita aí do Rock por partes de corpos, né? Porque no primeiro Guardiões ele queria a perna do cara. Aí, mas pra que você quer a perna? Nada, era só zoada. Depois o segundo o olho, né? Que aí ele entrega pro Thor, que aí a gente errou também. Essa a gente errou. Me decepcionou o olho. Eu esperava um olho com poder e tal. Aliás, vai aqui uma crítica. A Marvel, ali a gente percebe um pouco, pra mim é um ponto baixo do filme. Não do filme em si, mas da Marvel. Ela tem que se decidir. Por quê? Uma coisa que me decepcionou. Homem de Ferro 3, ele tira o reator Arc. Eu fiquei decepcionado porque no Vingadores o cara tinha acabado de fazer um discurso pro Bruce Banner aceitar o Hulk, porque ele fala, assim como este reator faz parte de mim, o Hulk faz parte de você. Exatamente. Aí ele vai e tira o reator. Vem o Vingadores, bota o reator de volta. E já com a tecnologia diferenciada. Aí eu falei, caramba, aí a mesma coisa. No filme do Thor, tira o olho do Thor. Volta aí bota um olho qualquer, assim, né? Tá faltando alinhar isso aí, porque fica esquisito. Exato. Né? Aí o tapa-olho no filme, já com o olho normal no outro, você percebe que foi uma coisa de roteiro que o diretor não gostou. Falar, eu vou desfazer isso aqui. E aí desfaz, né? Enfim. Se você for parar pra ver, alguns pontos, talvez até pra isso aí realmente tem decepcionado um pouquinho, né, na Marvel, nesse sentido. Não é nada que... Não, decepcionado, mas não é dizer que, não, vamos negativar agora tudo, acabou, não é isso. Mas é só a linha. Isso, e se você parar pra pensar, por exemplo, o Doutor Estranho. Eu achei que o Doutor Estranho, ele foi mal aproveitado nesse filme, dos Vingadores. Apesar que eu gosto muito da batalha dele com Thanos. Sim, aquele momento pra mim talvez tenha sido um dos pontos mais altos do filme. Porque ali você vê que realmente, gente, Stephen Strange é um dos personagens mais poderosos do universo Marvel. E ali ele prova isso. E ali ele prova. Com as joias do infinito e ele vai, bate bola, é ping-pong ali. Vai a porrada, volta a porrada. Vai a porrada, vem magia, é joia. Gente, foi fantástico aquele trecho. Mas, por exemplo, na hora que eles estavam na nave, indo pra Titã, você sabe pilotar isso, por que ele não abriu o portal? É verdade. Mas vamos lá. Aí fica os pontos dramáticos. Sabendo ficar Titã. Tá, mas sabe? Então, em alguns momentos, acho que talvez para tentar valorizar pontos específicos da trama, no final das contas, eu acho que eles acabam subutilizando alguns personagens que têm um potencial maior. De fato. Não é? Eu acho que foi o caso com o Doutor Estranho. Não a maneira como tem o desfecho dele, vamos deixar para falar isso tudo mais no final. Mas não o desfecho dele em si, porque tem uma razão de ser, ele explica isso lá, não é? Talvez tenha ficado nas entrelinhas para algumas pessoas, mas ele explica. Mas eu acho que é um dos pecados do universo cinematográfico da Marvel, que em alguns momentos ele, como você falou, joga um elemento, depois parece que esquece que jogou aquele elemento, e aí desfaz ali. Exato. Fica estranho. Pra mim falta um alinhamento maior. Voltando à questão da joia, porque eles vão voltar, que era, né, foi onde a gente iniciou esse arco. Isso. O diálogo que o Thanos tem com a Gamora guria, num ambiente alaranjado, pra mim confirma algo que nos quadrinhos fala, que a joia da alma, ela tem um pocket universo. Isso. Né? E aí, ela é um universo dentro dela mesma. E aí, estas almas que foram consumidas, que desapareceram, por ela, né? estariam todas vivendo dentro deste universo da alma, inclusive, a meu ver, a Gamora, porque ela foi sacrificada, embora ela tenha sido sacrificada, ela foi sacrificada para a joia. Então, eu acho que como o diálogo se dá depois que ele adquiriu a joia, eu acho que é uma prova de que esse universo existe e que tá todo mundo lá dentro. Inclusive, é mais um momento de surpresa, né? Que isso que tanto o Josh Brolin e o Thanos, né? E a interpretação do Josh Brolin surpreendem. Você percebe a dor
Sim. Né? Quando ele tem que sacrificar, ele realmente era um sacrifício. Mas vamos lá. Então, o que eu achei fantástico naquela sequência é que ela demonstrou uma incredulidade que era palpável na hora que o Thanos manifestou que o maior amor que ele tinha era pela filha. Sim. Pela filha adotiva, né? Lógico, mas por ela. Mas pra mim, aquilo ali não me surpreendeu tanto, porque eu já tinha pensado no seguinte. Sempre mostrou essa rivalidade entre a Gamora e a Nebulosa. E enquanto o Thanos torturou muito a Nebulosa, a Gamora meio que passou em coma. Sempre passava então, em coma. Então eu fiquei pensando nisso. Eu falei, isso, um certo favoritismo. Demonstra, mas eu acho que ele tem um sentimento especial pela Gamora ali. Exato. E aí, o ponto alto do filme. Naquela cena dele em Titã, eles conseguem passar, né, essa questão da empatia. Sim, não foi uma cena desperdiçada. Não, aqui é em Titã que ele pega ela pequenininha, que ele explica do balanço, do equilíbrio. Sim. Não, não é em Titã, é no planeta natal dela. Perdão, de fato. No planeta natal dela. Que a população, metade estava exterminando metade. Que ele até tira, ele evita que ela veja o que vai acontecer. Exato, ele explica ali, através da questão da lâmina, né? O balanço, né? Ele bota as motivações dele. Ali, aquela cena é linda. É porque ela é bem construída do ponto de vista emocional. Isso. E ali o vilão se abre. Ele mostra as motivações dele. Ou seja, não é um cara que tá indo destruir o universo. Deixa eu só. O que acontece? Muita gente saiu do cinema. Meu Deus, morreu todo mundo. Veja, vai voltar. Tecnicamente. Ninguém morreu. Tecnicamente. Tecnicamente, morreram, quem morreu de fato, o Visão. Quem virou poeira não morreu. Exatamente. Pronto. Porque, vejam, o que. Eu acho que a Gamora, que não virou poeira, também não morreu, porque foi uma morte de sacrifício para a joia. E o Visão, que é um sintozoide, a gente pode até dizer que ele não morreu, ele foi desativado. O Visão eu tenho uma teoria. Que ele vai voltar naquele esquema que muito frio. Né? Exatamente, eu vou mais longe ainda. E vai gerar o conflito na Wanda. Quando tira a joia da mente, que caramba, foi feia aquela cena, não foi? Porque o Thanos, ele... Cross! Não foi assim, pode tirar a joia, o cara meteu a mão. Cross! E aí ele dá uma limpada assim. Faz um rumbo. E aí o Visão perde a cor. Sim. Notou isso? Sim. Ele vai voltar o Visão branco. O Visão branco. Ele vai voltar o Visão branco. Vão consertar ele. E ele vai voltar o Visão branco. Isso, porque a Shuri... personalidade fria. Isso, a Shuri já tinha mapeado, né, no filme mostra, ela estava lá, ela estava a segundos de conseguir quando ela foi interrompida. Exatamente. Né? E realmente, uma outra coisa... E ele é composto de vibrânio. Sim. Legal, melhor não tem para ele ser consertado. Exatamente. Vai botar lá na mesa, a Shuri vai chegar e... dá uma reparada. E ele vai voltar sem cor. Ele vai voltar branco. Fazendo analogia. E frio como nos quadrinhos. Isso. Uma coisa, já que a gente falou do Visão, e aí falando do arco pessoal, Visão, Feiticeiro Escarlate, que no filme realmente mostra que os dois estão realmente num grau de envolvimento muito grande, inclusive os poderes do Visão, da Joia ou da Feiticeira, enfim, mostram ele humanizado, ele na forma humana mesmo, não é? E ali naquele finalzinho mostrou parte da extensão dos poderes da Wanda. Porque, de novo, da mesma forma que o senhor, o Doutor Estranho, é um dos personagens mais poderosos da Marvel, eu aposto que a Wanda é a mais poderosa. Sim. Porque o poder dela nos quadrinhos é imbatível. Ela é a joia da realidade incorporada. É o poder da joia da realidade. Exatamente. Ela tem o poder da joia da realidade. No filme nunca ficou claro isso. Não sei se por uma questão de jornada de autoconhecimento que ela ainda está vivendo. Eles só modificaram algo, tudo bem, tranquilo, porque no quadrinho as joias são indestrutíveis. Elas não podem ser destruídas nem por outra joia. Sim. Vamos lá, vamos voltar para a cena da batalha com Thanos em Titã. Sim. Alguns minutos antes, Doutor Estranho, de posse da joia do tempo, afirma: se eu tiver que sacrificar esta joia por conta de um de vocês... Na verdade, vocês vão morrer. Vocês vão morrer porque eu vou proteger a joia. Isso. E quando chega em Titã, o que ele faz? Justamente o contrário. Entrega a joia. Ele vai matar o Tony Stark e ele chega assim, ele fala, não, deixa ele poupe a vida dele e eu te dou a joia.
é o oposto do que ele tinha acabado de falar. Exatamente. E isso não é acaso. Isso já em Titã, lembrem-se que até amantes que pergunta, isso é normal? O amigo de vocês está normal? Ele sempre faz isso? Aí ele tá lá, sentado, flutuando e a cabeça dele mexendo. 14 na verdade, milhões de ele avaliou mais de 14 milhões de possibilidades de futuro e eles só ganhavam em uma única vez. E aí é uma aposta. Aí é a aposta que eu vou fazer. Você acha que o filme 4 vai ser contra o Thanos? Eu tô achando que vem outra ameaça aí. Maior que o Thanos. Será? E aí é que tá o ponto. Isso aqui é uma mera especulação, né? Já dizendo. No quadrinho, que se baseia novamente no Desafio Infinito, o Thanos, ele só é derrotado. O Adam Warlock, que não apareceu nesse filme, mas eu acho que ainda vai aparecer. Eu acho. Não é uma aposta. Tudo especulação. Mas eles não colocariam um casulo, assim, então, deixando... Tem muita pista do Adam Warlock, muita. Ele aparece pista dele no Guardiões, aparece pista dele nos filmes do Thor. Isso. Eu acho que é muita coisa assim pra depois largar de lado. Mas enfim... No quadrinho Desafio Infinito fica muito claro que o Thanos, ele só é derrotado porque ele, Thanos, quer. Ele se sabota. Porque ele não se acha merecedor dos poderes divinos que eventualmente ele alcança nos quadrinhos. Isso. Certo? E no Desafio Infinito, a Nebulosa toma conta da Manopla. E ela se torna um perigo maior que o próprio Thanos. E aí os heróis, os Vingadores se reúnem com o Thanos para derrotar a Nebulosa. Eu acho que o filme 4 vai seguir meio nessa linha. Eu acho que o Thanos vai virar um aliado. Minhas apostas, vamos lá. Eu acho que o Thanos vai virar um aliado. Aquela cena que vazou do Tony Stark na Batalha de Nova York, a princípio achei que era Viagem no Tempo. Eu já tô revendo essa posição. Porque ele aparece com o símbolo da SHIELD. O símbolo da SHIELD. Aparentemente ele está mais velho. E eles estão usando uma espécie de dispositivos. Ele, o Capitão América e o Homem-Formiga. O Homem-Formiga não está. Aí que tá. O Homem-Formiga não tem o dispositivo. E o Hulk aparentemente também não, apesar que isso pode ser adicionado pro CG, porque o Hulk tá lá. Entendi. Né? O Bruce Banner, melhor dizendo. E aí vão minhas apostas. A relação do Hulk mudou. Beleza? Sim. O Hulk derrotado pelo Thanos não quer emergir. Isso, não quer. No Desafio Infinito, o Hulk que aparece é o Hulk inteligente. Eu acho que a gente pode ter um Hulk inteligente no filme 4. Eu acho que o Bruce Banner vai ter que resolver sua situação com o Hulk. E eles vão formar o Hulk definitivo que eles formaram na época do Panteão. Entendi. Que é o Hulk com acesso à fúria, porém com a inteligência do Bruce Banner. Bruce Banner. Que é o Hulk que participa da Guerra Infinita, é esse. Entendi. Do Desafio Infinito. Do Desafio Infinito. Eu acho, então, minhas apostas. Hulk inteligente, Thanos aliado de uma ameaça maior que vai vir, aí tem que ver qual ameaça será essa. Visão branco. E aí eu vou dar um crédito aos irmãos russos, porque eles afirmaram que aquela cena vazada não era uma volta no tempo, era um resquício, era uma demonstração da tecnologia BAF, que é aquela tecnologia que o Tony Stark demonstra no filme dele, de reviver memórias. Entendi. E aí talvez então ele estaria andando ali. Ele, talvez, aquele dispositivo que eles estão na mão, seria ele e o Capitão América revivendo a cena, refazendo os laços que eles ainda não estão amigos. Entendi. Pra elaborar um plano pra enfrentar essa ameaça que virá. Interessante. Eu sei que é uma teoria, não tá baseada em nada. Mera especulação. Mera especulação, mas eu acho que é por aí. Porque o que muita gente tá falando, o que muita gente tem falado é justamente que o filme do Homem-Formiga e da Vespa vai abrir as portas para o mundo quântico. Que já tá confirmado. Apareceu no trailer. Aliás, a gente botou na página hoje o trailer. Isso. E lá já fala, confirma, eu já vi. O Dr. Hank Pym abriu as portas do universo quântico. Pronto. Tá confirmado. E aí estavam falando da possibilidade da viagem no tempo através do universo quântico. Isso é que eu acho meio forçado. Porque a teoria que baseia nisso é porque a atriz que foi escalada para viver, a filha do Hank Pym, vai estar mais velha, vai estar mais velha. Cassie. É uma adolescente. E aí o pessoal tava dizendo, no filme já aparece que é menina, que é guria. Né? No Vingadores seria mais velho. Nos quadrinhos,
Inclusive, ela estatura. Que inclusive ela não precisa do traje, né? Porque ela foi exposta. Ela se expôs às partículas PIN, ela absorveu as características. Pela exposição, ela acaba adquirindo as características sem precisar do traje. Inclusive o controle de insetos. Exatamente, a mesma coisa. O controle de insetos. Enfim, olha, se a gente for falar aqui, talvez caiba outro só para explorar melhor essas teorias que o Eduardo falou, um outro vídeo, num outro momento. Porque, gente, o filme é grandioso, história, enredo. É bem simples. O enredo é simplíssimo, e o que tem de enredo no filme é do Thanos. É realmente mostrando o Thanos. Exato. Então, o filme, ele é fantástico, visualmente ele é fantástico. Ele é realmente a cereja do bolo desses 10 anos. É o 19º filme. Coroa bem. Exato. Desses 10 anos de MCU, é o filme perfeito para realmente dar, pelo menos, o primeiro pontapé da fechada de ciclo, que a gente espera que vai vir com o Vingadores 4, no final das contas, porque tem muita coisa que ainda está precisando de algumas amarras, ficaram muitas perguntas no ar. Então, vai ser um ano de várias especulações, e quando começarem a surgir as imagens e não sei o que, e aí solta coisinha aqui, coisinha ali. O filme do Homem-Formiga já foi anunciado que ele terá consequências no Guerra Infinita. Né? Exato. Então, vai ser em junho? Isso. Então a gente já vai saber alguma coisa quando sair esse filme. Exatamente. Tá? Então, fazendo essa justiça, o filme realmente, se a gente for ver, ele não é um filme grandioso por conta do enredo, da narrativa. Se a gente for parar para pensar em questões filosóficas profundas, até tem ali, mas a história é simples. Agora, o filme, mesmo com essa história simples, por conta do fato de ser um filme de herói... Então, e ele, onde eu quero chegar é que mesmo não tendo essa carga profunda de história e tal, é um filme épico. Complexidade. Então, é um filme épico. Embora, como você falou, não tenha muitas camadas, muita complexidade. Isso. É redondinho. Muito fechado. É muito bom. O ator que interpreta o vilão é excelente. Em que pese a história ter um final triste, digamos assim, mas eu comparo isso aí a duas coisas. O Império Contra-Ataca, que tá longe de ser um filme ruim, né? Mas que termina também de uma forma... fica todo mundo... uma derrota dos heróis. Exato. Né? E aí a conclusão é o ponto de virada. Inclusive, eu acho o filme da trilogia clássica, eu acho o segundo melhor. De longe, assim. Porque muito depois... melhor que o primeiro e que a conclusão. E porque depois a conclusão fica mais infantilizada, né? Ainda em Star Wars, a saga do Grande Almirante Traum. Eu acho que, de fato, o filme esses dois filmes, eles são épicos, né? No caso do Almirante Traum, perdão, não é filme, é livro. Mas o livro, ele é excelente pela qualidade do vilão que está lá. O Luke Skywalker tá lá, meu amigo. No final, eu queria que o Luke Skywalker morresse. O vilão é excelente. Excelente. O Grande Almirante Traum, realmente. E o Thanos, ele faz jus realmente a todo o peso, a ameaça que o nome dele, né, fazia tremer os corações de quem já conhecia ele. E realmente, o Bruce Banner, quando chega como porta-voz, Thanos está chegando, né, que fizeram a adaptação, como já foi, Eduardo já tinha explicado, que nos quadrinhos era o surfista, né, lá é o Bruce. Colocar, né? Isso. Mas, sabe, o filme realmente ele é glorioso. E o que é mais fenomenal é ver aquela quantidade tão grande de heróis trabalhando num sinergismo. 67 personagens, 69 na verdade. Pois é. Porque ainda tem uma pegadinha. A Maria Hill e o... Sim! Não estavam acreditados. Exatamente. Maria Hill e Nick Fury na cena pós-crédito. Eles deram ainda uma Isso. Né, um jeito de inserir os dois ali sem crédito pra pegar a galera de surpresa. Uma coisa que eu não gostei. Tudo bem, talvez, porque eles quiseram dissociar Nômade de Capitão América. Mas o escudo, apesar de ter ficado visualmente bonito, eu não gostei. Sim. Eu prefiro... a dinâmica do Capitão América, ainda que ele estivesse como Nômade, era usar um escudo preto redondo para ele jogar aquele diacho ali, sair batendo, quicando, porque é a dinâmica característica do Capitão América. Eu achei que... Eu achava que aquele escudo ia ter que nem... Como eles tinham usado aqueles mantos geram um campo de força. Você imaginou algo... Algo do gênero e realmente me decepcionou. Assim como o olho do Thor.
tem as especulações, depois a gente vai fazer mais vídeo, mas... Minha aposta é que vai vir uma nova ameaça. Uma nova ameaça, eles vão ter que recrutar. Porque assim, eu tiro isso porque os irmãos russos já falaram que o filme vai... Eles prometeram um filme mais grandioso que esse, se isso é possível. Né? Exatamente. E eu não acho que o filme se resumiria a juntar o resto dos Vingadores para ir bater no Thanos. Não. Eu acho que ia ser um roteiro muito pobre se ele fosse só isso. De fato. Tem que ter algo mais que isso. Não, então, a gente nem explorou tanto nesse vídeo a cena pós-créditos. Por exemplo, já tá dando a deixa ali da Capitã Marvel. Sim. Então tem mais especulações. A gente... Que eles já anunciaram que vai ser a heroína mais poderosa do universo. Do universo Marvel. Não é pra menos. Né? Ela tem um DNA misturado com o do Marvel lá, né? Que é um Kree. Exato, é o Kree. É um Kree. Pois é, por isso que ele falou, o Kree. Então, não é? E a ponte com a Capitã Marvel realmente está bem estabelecida. E aí é interessante, porque aí eu aposto no filme 4 que ele vai descambar para algo que é tudo de Starling, né? Sim. Tem que ser algo cósmico. Realmente, o momento cósmico com o momento aqui... Que pra mim vai ser a explicação, inclusive, pra Capitã Marvel não ter interferido... Até agora, né? Porque o filme se passa nos anos 90. Nos anos 90, exatamente. E aí teve a batalha em Nova York. Pô, essa mulher não apareceu. Isso. Um portal dimensional abriu na maior megalópole durante do todo mundo. esse tempo, onde estava a Capitã Marvel? Eu acho que estava no espaço. Exatamente. Eu acho que vai ser a explicação vai essa. Ela estava lá nos seus embates cósmicos. Isso. E aí o Nick Fury agora viu, agora não tem jeito não. Não tem jeito. Chama essa mulher do espaço aí porque o nível subiu. Então, agradecemos a sua audiência mais uma vez. Deixe seus comentários. Né? A gente está aqui realmente para especular. Agora vai ser um período muito de especulações intensas. Vamos lá. Então, finalizando então nossos trabalhos. Yusef, em homenagem ao filme épico que bateu todos os recordes de bilheteria, destronou Star Wars, meu amigo. Star Wars. Então, em homenagem ao Titã Louco, ao filme épico da Marvel, o maior filme de todos os tempos, na opinião de ninguém menos do que o Chris Pratt, que morreu no filme. Exatamente. Nossa, frase de efeito. Para não ter problemas nem com royalties, nem com direitos autorais, nem com o poder absolutamente incrível das Joias do Infinito, nem para que a gente de repente desapareça. Bazingues, que alucinerdes! Grande abraço. Gente, valeu pessoal. Por nos acompanhar até agora.